Olá, Arménio, muito boa tarde a todos os participantes em mais um webinar. Hoje vamos fazer o último webinar lançado pela Católica Porto Business School, fruto do contexto da pandemia, e basicamente este ciclo de webinars teve como objetivo cumprir a promessa da Católica Porto Business School em nos mantermos próximos, em continuarmos próximos e continuarmos, sobretudo, a contribuir para a qualidade da gestão das empresas portuguesas, que já era muito determinante, mas que no contexto atual ainda se tornou mais relevante. Eu aproveito para fazer uma partilha, realmente desde que entramos em quarentena, a Católica Porto Business School realizou 15 webinars, webinars que cobriram as várias áreas da gestão, desde o marketing, finanças, controle de gestão de operações, estratégias e, naturalmente, uma área crítica, a área das pessoas. De facto, nós estamos cada vez mais conscientes e eu não consigo deixar de referir que na terça-feira passada a Católica Porto Business School, em parceria com a AIP e com a Executive Digest, teve uma conferência onde ouvimos 10 ideias para Portugal, 10 ideias de CEOs de empresas de vários setores e todas as ideias foram muito interessantes, mas é perceptível o denominador comum. A ideia que passa de que por mais transformação digital, por mais avanços de tecnologia, por mais complexidade que nós tenhamos que lidar, as pessoas continuam a ser um fator fundamental e um eixo diferenciador na qualidade da gestão das empresas. De facto, nós depois de 15 webinars, de mais de 3.000 inscritos, não podíamos encerrar este ciclo, encerrar até setembro, depois em setembro retomaremos com seminários em formato webinar e em formato, se tudo correr bem, presencial, mas não podíamos fechar de melhor forma, com melhor tema, do que falar de pessoas e falar da liderança. Ainda por cima com um toque um bocadinho polémico, que é o desrespeito saudável e por isso abordar a liderança com este foco que é tão relevante. E que para mostrar como ele é relevante não podíamos ter um professor mais conhecedor da temática, o meu colega professor Arménio Rego, professor catedrático da Católica Porto Business School, a quem eu desde já, Arménio, agradeço a disponibilidade para colaborares aqui neste ciclo e para fecharmos o seminário com um tema tão relevante. Eu vou solicitar aos participantes que durante o seminário vão colocando as várias questões. Vou rapidamente passar a palavra ao professor Arménio Rego. Voltarei no final da apresentação para fazer aqui uma espécie de debate, que não é bem debate porque eu não vou falar, vou apenas servir de intermediadora na colocação das perguntas que os participantes vão colocando, avisando desde já que provavelmente podemos não ter oportunidade para responder a todas as questões colocadas, mas que naturalmente teremos outras oportunidades onde poderemos voltar a elas. Por isso, Arménio, muito obrigada e vou-te passar a palavra. Muito obrigado, Ana. Fico naturalmente muito grato pelo convite, é uma honra. Cumprimento naturalmente todas as pessoas que estão a participar neste webinar. O facto de não as vermos, enfim, constitui uma certa limitação, porque, enfim, a comunicação não é apenas voz, também não é apenas palavras, também é expressão não verbal, mas naturalmente farei o que estiver ao meu alcance para que possamos ver este fenómeno, enfim, de uma maneira tão informada quanto possível. Eu vou partilhar convosco a apresentação. Dê-me só um segundo, por favor. Presumo que já estejam a ver a apresentação. Peço desculpa. Então, a agenda para esta sessão é esta. Num primeiro momento, abordarei os perigos daquilo que denomino o respeito nefasto e que, em português, se pode traduzir por respeitinho. Num segundo momento, abordarei
as vantagens do denominado desrespeito saudável. Depois, tocarei em alguns aspectos que, enfim, eu considero como sendo reflexões para a ação, e depois então haverá debate ou haverá oportunidade para que coloquem algumas questões. Então, vou focar-me no primeiro ponto, quais são os perigos. Eu vou ilustrar com alguns exemplos os perigos do respeito nefasto ou, como vos disse, os perigos do respeitinho. Mas vou, antes disso, colocar-vos uma questão. E a questão está aqui exposta. E o que vos vou pedir é que, se forem líderes de equipa, respondam à primeira questão. Se não têm funções de liderança, respondam a esta questão. E a pergunta é esta: se forem líderes de equipa, os membros da vossa equipa sentem-se à vontade para vos dizerem o que pensam? Se porventura não têm funções de liderança, a pergunta é: sentem-se à vontade para dizerem o que pensam ao líder da equipa? Eu vou então lançar. Peço desculpa. Às vezes as coisas não funcionam como nós gostaríamos. Eu vou lançar a pergunta. Espero que já estejam a vê-la e, portanto, reitero, se forem líderes de equipa, respondam a esta parte. Se não forem líderes de equipa, respondam à segunda parte. Naturalmente que se espera que respondam de modo franco, não há respostas certas nem erradas. Eu estou a observar os resultados. Neste momento já participaram quase 20 pessoas, vou aguardar um pouquinho mais. E dentro de alguns segundos terminarei esta auscultação da vossa opinião. E, se me dão licença, eu vou interromper e vou partilhar convosco os resultados. Reparem que há aqui uma pequena diferença entre as respostas dos líderes e as respostas dos liderados. A diferença não é muito grande, eu esperaria até que fosse um pouquinho maior, mas reparem que 91% dos líderes consideram que os membros da equipa se sentem à vontade para dizerem o que pensam e apenas, entre comas, 85% das pessoas que não têm funções de liderança dizem que se sentem à vontade para dizerem o que pensam. Eu vou então interromper a partilha dos resultados e vou continuar a apresentação. Deixa-me começar com um exemplo muito simples e que é de facto bastante incomum. E o exemplo é este. Em 1997, um avião da Japan Airlines, que partia do Alasca para o Japão, poucos minutos depois de ter, levantado voo, caiu. Portanto, o desastre foi, de facto, dramático. Mas o que é interessante é o que ocorreu previamente. Portanto, imaginem o seguinte: o taxista que leva para o aeroporto o piloto, o copiloto e o engenheiro de voo percebe que o piloto está alcoolizado, perdoem-me a expressão, está bêbado. Logo que os deixa no aeroporto, comunica com as autoridades do aeroporto a situação, só que quando as autoridades tomam nota desta situação, já o avião estava na rampa para levantar voo, ou estava na pista para levantar voo, e, portanto, não foi possível interromper o processo. Como vos disse, passado pouco tempo, o avião despenhou-se. O que é interessante é perceber o que é que ocorre durante este período com os diálogos dentro do cockpit. O que se percebe através dos diálogos é que quer o copiloto, quer o engenheiro de voo não são capazes de contrariar o piloto. Isto pode parecer-vos absolutamente estranho, e é de facto muito estranho, mas foi isso que ocorreu. Ou seja, não houve capacidade, não houve coragem para remover, se quiserem, o piloto do seu lugar. A consequência é aquela que já vos descrevi. Permitam-me dar-vos outro exemplo a propósito do acidente de Fukushima. O relatório que se debruçou sobre o acidente tem uma mensagem inicial do chairman da comissão de inquérito que enuncia o seguinte:
as suas causas fundamentais estão nas convenções enraizadas na cultura japonesa. A nossa obediência reflexiva, a nossa relutância em questionar a autoridade, a nossa devoção a continuar com o programa nuclear, o nosso grupismo e a nossa insularidade. Permitam-me outro exemplo. A propósito do Dieselgate, como sabem, houve um escândalo grande com os automóveis do grupo Volkswagen. O escândalo denomina-se Dieselgate, e há várias explicações para o fenómeno, e uma das explicações tem a ver com o facto de não ter havido coragem de contrariar o CEO chamado Martin Winterkorn. Vejam o que é dito por um ex-executivo da Volkswagen à Reuters. Havia sempre uma distância, um medo e um respeito. Se ele viesse visitar-nos ou nós fôssemos ter com ele, a nossa pulsação aumentava. Se lhe apresentássemos más notícias, esses momentos poderiam tornar-se muito desagradáveis, barulhentos, bastante humilhantes. No fundo, aquilo que ocorria é que a liderança matava o mensageiro da má notícia. Um outro caso relativamente recente é o de um senhor chamado Carlos Ghosn, ex-CEO da Nissan, que muitos de vocês saberão, acabou por sair do Japão para fugir à justiça. O que hoje se sabe é que, entre as múltiplas razões para a sua queda, estão o seu estilo de liderança. O relatório que se debruçou sobre o que ocorreu na empresa enuncia, a certa altura, o seguinte: a alguns diretores e empregados era sugerido que seriam removidos se expressassem opiniões diferentes. Mesmo que algumas pessoas tivessem dúvidas, eram incapazes de levantar objeções ou de expressar dúvidas a quem quer que fosse. Esta senhora, chamada Elizabeth Holmes, fundadora e líder da Teranos, que foi uma empresa muito bem sucedida durante vários anos, cujo objetivo era, digamos, democratizar o acesso às análises sanguíneas. Enfim, havia promessas que não tinham fundamentação, portanto, em termos tecnológicos, ou seja, eram prometidas, era prometido um serviço que efetivamente não era possível tecnologicamente. Cometeu-se fraude, e a fraude foi ignorada, foi escondida durante vários anos. E agora vejam o que foi dito pela a senhora Elizabeth Holmes, como podem ver nesta imagem, chegou a ser considerada a próxima a Steve Jobs. Portanto, era uma pessoa idolatrada, muito bem sucedida, uma pessoa, enfim, que enriqueceu durante um tempo considerável, mas vejam o que é dito pela Forbes acerca dela. Holmes atuava como ditadora. Os e-mails dos empregados eram monitorizados. Quem dela discordasse era despedido. Um outro exemplo, relativamente recente, muitas das pessoas que participam neste webinar saberão, houve de facto problemas com este Boeing 737 MAX, que deram origem a 2 acidentes, 2 desastres com graves consequências, como sabem. Havia problemas de construção, e vejam o que foi escrito por esta senhora, chamada Katie Perkins. Escreveu na Forbes o seguinte: os empregados temiam retaliação se falassem acerca dos erros de construção. Os que registaram essas apreensões afirmaram que os gestores as ignoraram ou os repreenderam pelo reporte dos erros. Esta senhora, Amy Edmondson, professora em Harvard, uma grande especialista num tema denominado segurança psicológica, escreveu na Harvard Business Review o seguinte: este é mais um caso de estudo de como a ausência de segurança psicológica, ou seja, a segurança de que se pode falar, apresentar ideias, apontar problemas ou comunicar más notícias sem receio de punição, pode conduzir a resultados desastrosos. E um caso português, que todos nós conhecemos. Em 2018, o Observador publicou excertos de um depoimento de um ex-membro do Conselho de Administração do BES, numa entrevista que terá dado ao jornal Li. Disse este ex-membro do Conselho de Administração: em 6 anos, nunca abria a boca, entrava mudo e saía calado, bem como todos os restantes administradores.
Os próprios administradores não executivos são verdadeiros verbos de encher um detalhe, um acessório na toalete de uma senhora. Dizia ele também, sabia tanto de bancos como de calceteiro, embora goste de calçadas. Agora vejam o que ele a certa altura diz também. Onde há um falhanço total é por parte do Banco de Portugal, por parte da CMVM e por parte das empresas de auditoria, que nunca se aperceberam do que quer que fosse. Eu estou a chamar-vos a atenção para este caso, para vos dar conta de que, nesta matéria, não há responsabilidades apenas de quem lidera. Também há responsabilidades dos liderados. E este é um caso paradigmático, parece-me, de que houve alguém que não exerceu o seu papel de vigiante enquanto liderado. Então, permitam-me abordar agora alguns aspectos relacionados com as vantagens do desrespeito saudável, ou se quiserem, do respeito mútuo. Esta imagem representa o Dr. Li Wenliang, que algumas das pessoas que participam neste webinar, porventura, recordam, foi uma das pessoas que, numa fase inicial da pandemia na China, denunciou o que se avizinhava. Como sabem, foi censurado, digamos assim, e pouco antes de morrer referiu isto. Uma sociedade saudável não deve ter apenas uma voz. Permitam-me um caso português. Se tiverem interesse, vejam este documento, The Small Book of the Few Big Roles, que é um documento da OutSystems, uma empresa portuguesa, um unicórnio português, e a certa altura é enunciado isto, com este título: Inovação de baixo para cima cria grandes líderes. E é mencionado o seguinte: nas organizações onde os gestores não são desafiados, os objetivos são contaminados pelos seus enviesamentos e soluções. Muitos gestores experientes não estão acostumados a ser francamente desafiados. Em alguns casos, remetem-se a uma postura defensiva perante uma equipa ou uma empresa que desafia o que eles dizem. Esta senhora chamada Anne Mulcahy, que salvou a Xerox, esteve perto da bancarrota, era denominada a mestre do não sei, porque era uma pessoa que frequentemente assumia que não sabia. Designadamente, assumiu que não sabia muito de finanças, ela vinha da área comercial, portanto era denominada na empresa como a mestre do não sei. E escreveu um artigo na Harvard Business Review, ela própria, onde dizia o seguinte: necessitamos de críticos internos. Aprendi a criar esses críticos desde o início e isso foi realmente útil. Isto requer um certo conforto com a confrontação e dureza, porque é uma competência que tem que ser desenvolvida. As decisões resultantes de permitirmos que as pessoas tenham diferentes perspectivas são muitas vezes mais difíceis de implementar do que as decisões que provêm de consensos, mas também são melhores. Um outro exemplo, e eu estou a usar muitos exemplos para ilustrar o meu argumento. No processo de captura de Bin Laden, como compreendem, é um processo altamente complexo. A certa altura, um membro da equipa que estava a tratar do processo dirigiu-se à equipa nestes termos: estou cansado de ouvir que tudo o que vocês veem confirma a vossa opinião. O que precisamos é de procurar coisas que nos digam o que não está certo na nossa teoria. Portanto, digam-me o que é que não está certo acerca das vossas inferências. Porquê é que tudo isto é importante? Porquê é que é importante o desrespeito saudável? No processo de tomada de decisão, nós podemos considerar 3 momentos: a fase divergente, a fase convergente e a fase da decisão. Na fase divergente é fundamental que se obtenham tantas perspectivas quantas possíveis, mesmo aquelas que pareçam mais estranhas, mais esquisitas. Ou seja, é importante que nenhuma possibilidade seja descurada. Porque se nesta fase divergente não surgirem as múltiplas perspectivas, na fase convergente há riscos de a equipa não se debruçar sobre as alternativas mais pertinentes. Portanto, a ideia é criar divergência nesta fase inicial para depois haver discussão focalizada nas principais abordagens, nas principais alternativas, para que então se tome a decisão. Portanto, o que eu estou a falar é do seguinte: quando numa fase inicial do processo há oportunidade para a divergência, para o desrespeito saudável, é mais
Perdão, é mais provável que a decisão seja melhor e que haja maior empenhamento na implementação da decisão. A alternativa é esta. Não há expressão de divergências na fase inicial. Na fase de convergência é muito simples, porque há consenso sobre o que fazer, mas há um risco muito grande, que é, no processo de implementação, haver dispersão de esforços. Então, por que é que o desrespeito saudável é importante? Em primeiro lugar, permite detectar problemas e falhas, ou permite antever a emergência, a potencial emergência, desses mesmos problemas e falhas. Permite ao líder dar-se conta das limitações da sua própria abordagem, da sua própria proposta, da sua opinião, e permite-lhe, naturalmente, enriquecer a sua própria abordagem ao problema. Uma outra vantagem é que o desrespeito saudável, que, como vos disse, contribui para o enriquecimento da fase divergente inicial, canaliza para o processo de tomada de decisão uma maior diversidade de perspectivas. Também se sabe que o desrespeito saudável estimula a emergência de perspectivas inovadoras e, finalmente, ajuda a prevenir a hubris dos líderes, a soberba dos líderes. Nós sabemos que líderes muito bem-sucedidos descarrilaram, muito bem-sucedidos durante muito tempo, descarrilaram porque desenvolveram a hubris, a soberba. E uma das razões pelas quais a desenvolveram é que se rodearam de pessoas, ou foram sendo rodeados de pessoas que lhes disseram aquilo que eles queriam ouvir. Portanto, a sugestão é: não matem o mensageiro da má notícia, rodeiem-se de quem vos diz a verdade, mesmo a mais desagradável. Então, há algumas pistas para a ação, algumas reflexões para a ação. Eu vou colocar-vos uma outra questão, que é esta. Suponham que exercem funções de liderança da equipa. Estão na fase inicial de um processo de tomada de decisão que é complexa. Têm uma decisão muito clara sobre a solução. A pergunta é: devem desde cedo expressar à equipa o que pensam? Eu reitero, a decisão é complexa, vocês sabem como líderes exatamente o que... têm uma ideia clara sobre o que devem fazer, a questão é: devem ou não expressar à equipa aquilo que pensam? Eu neste momento não consigo lançar a poll, não consigo sim, peço desculpa. Eu vou lançar a poll, ela já está a decorrer e, portanto, aquilo que vos peço é que digam se, do vosso ponto de vista, devem expressar a vossa solução, a vossa proposta, ao início, numa fase inicial do processo. Já participaram no processo mais de 60 pessoas, eu vou aguardar um pouquinho mais, vou 78, vou 80, quase 100 pessoas. Dado que estão a participar 123, estamos quase no limite enfim, quase não há abstenções, se me permitem. Já participaram 95, 96 pessoas. Eu vou interromper aqui e vou partilhar convosco os resultados. Se 39% de vós considera que deve o líder ab início expressar à equipa o que pensa. 61% consideram que não. Eu vou interromper a partilha dos resultados e vou avançar para vos dar conta da razão pela qual esta pergunta vos foi colocada. Permitam-me dar-vos conta desta investigação. Temos aqui equipas com liderança diretiva, que são equipas nas quais a liderança diz o que pensa ab início. Temos aqui equipas com uma liderança aberta, ou seja, que diz o que pensa, mas apenas depois de todo... diz o que pensa apenas depois de todos se pronunciarem. Vejam a diferença. Nas equipas com liderança aberta, ou seja, que cria condições para que as pessoas se expressem, antes que o líder se expresse, há um maior número de soluções propostas. E verifiquem, o número de factos mencionados é também maior aqui. E o que é interessante é que uma grande parte desses factos são mencionados antes de se alcançar consenso. Ou seja, a ideia, digamos, a guideline fundamental é, em princípio, num processo de tomada de decisão complexa, se os líderes querem efetivamente saber qual é a opinião dos membros da equipa, devem abster-se de expor a sua opinião. Permitam-me o exemplo, mais uma vez, da captura de Bin Laden, que foi um processo que demorou 10 anos.
surgiram inúmeras alternativas, inúmeras propostas para, enfim, levar a cabo a captura com sucesso. Portanto, na fase divergente surgiram dezenas de propostas, na fase convergente surgiram 4 grandes propostas, sendo uma delas fazer o ataque a partir do Afeganistão através de uma missão das Forças Especiais norte-americanas. Mas havia 4 possibilidades em cima da mesa. O que é extraordinário é que o presidente Obama não expressou nunca qual era a sua opinião. E o que é interessante também é que, quando se tratou de fazer a votação, 2 membros da equipa, o vice-presidente Joe Biden e o secretário de Estado da Defesa, Robert Gates, votaram contra. Ou seja, o presidente Obama criou todas as condições para que as pessoas se expressassem abertamente, precisamente para explorar todas as possibilidades e os prós e os contras de todas as alternativas de ação. Então, o que é que eu recomendaria? Algumas guidelines, algumas sugestões. Permitam-me dizer-vos o seguinte, eu não sei se o referi no início, mas se não referi, refiro agora. Há um provérbio espanhol, algumas das pessoas que estão na plateia já me ouviram várias vezes dizer isto. Há um provérbio espanhol segundo o qual é mais fácil falar de touros do que estar na arena. Eu estou a falar-vos de touros, não estou na arena. Ou seja, é mais fácil falar de liderança do que liderar. Portanto, é neste enquadramento que eu vos faço algumas sugestões. Ponto 1. É importante agir como? Estimulando as vozes minoritárias. Não é porque num grupo de 12, ou 13 ou 15, apenas uma pessoa tem uma opinião contrária à maioria, que essa pessoa está errada. Cuidado com isso. Respeitem todas as posições, mesmo aquelas com as quais discordam em absoluto. Eu estou a reportar-me a processos de decisão complexas. Naturalmente que em decisões simples, rotineiras, a questão não se coloca, mas em decisões complexas, cuja solução é de identificação, cuja solução é complexa e é difícil identificar a melhor solução, é fundamental atuar desta maneira. Não avaliem a qualidade de uma opinião em função do status de quem a propõe. É por isto que muitas vezes alguns líderes recolhem opiniões anónimas, por exemplo, através de post-its. Porquê? Porque muitas vezes nós, mesmo inconscientemente, perdoem a redundância, avalia de uma proposta em função do poder ou do status de quem a propõe. Quando a proposta é anónima, nós avaliamos a proposta, a opinião, em função da valia intrínseca da mesma e não em função de quem a preconiza. Preparem-se e preparem as pessoas para o desconforto. Na tomada de decisões complexas, o debate aberto e franco é mais importante do que a harmonia, embora a harmonia seja mais confortável. Mas eu não estou a discutir, a fazer sugestões sobre como criar conforto e harmonia. Estou a discutir, estou a fazer propostas, sugestões sobre como criar condições para que decisões complexas sejam mais eficazes. Não matem o mensageiro da má notícia. Já me ouviram falar disto seguramente, as pessoas com quem já interagi várias vezes. Parece-me fundamental. É preciso, segundo alguns, chegar ao ponto de avaliar pessoas em função do grau em que são capazes de, perdoem-me a expressão portuguesa, abrir o bico, e é preciso avaliar os líderes em função da capacidade que têm de criar condições para que as pessoas abram o bico. Este é um excerto de um relatório preparado por uma comissão da Reserva Federal de Nova Iorque que se debruçou sobre o seguinte: porque é que o regulador não exerceu devidamente as funções de regulação de entidades financeiras? Porque é que não foram identificados riscos, problemas? E uma das potenciais razões alegadas neste relatório é a seguinte: dentro do próprio regulador, as pessoas tinham dificuldade em contrariar as desfias. As reuniões eram meras formalidades, onde não havia oportunidade para as pessoas se exprimirem. E vejam, na lista de recomendações que a Comissão faz, dado que muitos temem contradizer os seus chefes, os gestores séniores
devem repetidamente dizer aos subordinados que têm o dever de expressar voz, mesmo que esta contradiga o chefe. A avaliação anual dos empregados deve incluir categorias específicas como disponibilidade para expressar voz, disposição para me contradizer ou pensar fora da caixa. Os próprios gestores séniores devem ser avaliados acerca da sua capacidade para suscitar a discussão e a discordância. É fundamental, sobretudo para quem exerce funções de liderança de topo, sair da bolha. Esta é a imagem de um senhor cujo nome me inibe de pronunciar, excetuando o sobrenome Hart, CEO da Carlsberg. Quando foi nomeado CEO da empresa, deram-lhe um cartão que lhe permitia aceder ao elevador que o conduzia ao 20º andar e, digamos, ele cativava o elevador, ou seja, não era interrompido por ninguém. Passado, não sei se 1 ou 2 meses, tomou a decisão de prescindir deste privilégio e procurou um espaço, uma secretária, digamos, num andar inferior, onde podia interagir com outras pessoas e perguntar-lhe porquê é que tomaste essa decisão? Porquê é que prescindiste do teu gabinete no 20º andar, com uma vista fantástica sobre Copenhaga, e decidiste vir para este espaço? E ele respondeu: se não me encontro com as pessoas, não consigo saber o que elas pensam. E se não consigo tomar o pulso à organização, não posso liderar eficazmente. Outro aspecto importante: selecionem pessoas que tenham predisposição para falar. Nós podemos considerar 4 grandes tipos de colaboradores, em função de 2 grandes dimensões. Em que medida pensam de modo acrítico e dependente, ou pensam de modo crítico e independente, e em que grau são mais passivas ou mais proativas. Do cruzamento destas 2 dimensões encontramos 4 grandes tipos de pessoas. Temos aqui aquilo que o autor chama Skelly, num artigo que foi publicado em 1988 na Harvard Business Review. Temos aqui as chamadas ovelhas. Enfim, há uma expressão portuguesa que é Maria vai com as outras. Temos depois os indivíduos que denotam pensamento acrítico e independente, mas são muito proativos, que eles denominaram de yes men ou yes women. Temos depois aquilo que eles denominam os radicais temperados, eu já lá vou, e temos aqui os cínicos, os descrentes. O que é que são radicais temperados? São pessoas que pensam pela sua própria cabeça e são proativas. São radicais no sentido em que expressam desrespeito, mas expressam de modo saudável. Organização. Estas pessoas, quando, enfim, adquirem uma experiência de que a expressão de voz tem más consequências, com o decurso do tempo podem cair nesta categoria, que é a categoria de cínicas ou alienados. Aquilo que eu vos estou a dizer é: convém que se rodeiem de pessoas e que selecionem pessoas que tenham este perfil radicais temperados. É importante formar, fazendo aqui a ponte com aquilo que vos referi na parte inicial, sabe-se que muitos acidentes aéreos resultam de problemas de comunicação dentro do cockpit. Já agora sabe-se que há mais risco de acidente quando é o piloto que vai a comandar do que quando é o copiloto. E a razão é esta. É quando é o piloto que está, digamos, nos comandos, o copiloto tem mais dificuldade em contrariá-lo. O mesmo não ocorre na situação inversa. Bem, sabendo-se que muitos acidentes ocorreram por via destes problemas de comunicação, tornou-se obrigatória uma formação denominada Crew Resource Management, CRM. E o objetivo é este, que passa designadamente pela criação de protocolos que obrigam a criar este contexto favorável à expressão de opinião franca e aberta. Esta formação toca em 2 aspectos essenciais, de certa medida paradoxais. Primeiro, o piloto deve exercer autoridade, mas com participação, ou seja, exerce autoridade, mas está disposto a ser contraditado por qualquer membro da equipa. E os restantes membros da tripulação, não apenas o copiloto, praticam aquilo que se pode denominar a assertividade respeitadora, ou seja, comunicam sem respeito.
Naturalmente, aquilo que eu estou a sugerir-vos importa formar as pessoas na organização para que esta comunicação sem rodeios ocorra. É importante que os líderes criem mecanismos de transmissão de verdade ao poder. Há um artigo muito interessante que li há pouco tempo sobre como é que os líderes podem interromper, podem diminuir os riscos do desenvolvimento da húbris. E há várias sugestões, e uma delas é, um líder, por exemplo, colocou uma caixa de sugestões fora do seu gabinete. Um outro solicitou, ou adotou esta prática, solicitar por e-mail feedback franco sobre 3 aspectos. O que é que os colaboradores fariam diferentemente, o que é que continuariam a fazer e melhorar, e o que é que deixariam de fazer. E mensalmente seleciona a resposta mais incisiva, faz a leitura dessa resposta em voz alta e elogia o autor dessa proposta. E um outro líder implementou um procedimento que é a carta dirigida ao CEO. Portanto, as pessoas anonimamente podem dirigir uma carta ao CEO. É importante também que, como líderes, reflitamos sobre as nossas mais profundas crenças e opiniões, sobre o nosso modo de encarar a realidade. Isto implica alguma humildade, alguma capacidade de olharmos para nós próprios e refletirmos sobre quais são as nossas tendências. É importante que sejamos capazes de ler sobre aquilo que contraria as nossas opiniões. É importante que prestemos atenção a opiniões que por vezes parecem esquisitas, mas é muitas vezes em opiniões esquisitas que está a solução para a resolução de problemas complexos. E por último, é importante que nos conheçamos a nós próprios. Alguns comentários finais, porque eu creio que estou, enfim, nos 30 minutos, talvez 1 ou 2 minutos para além deles, mas estou mesmo a terminar. Primeiro comentário. Criem segurança psicológica. Criem condições para que as pessoas permitam uma expressão. Abram o bico. A Google identificou a segurança psicológica como a característica de longe mais importante para a eficácia das equipas. A segurança psicológica, reitero, representa o sentimento das pessoas de que podem expressar o que pensam, assumir que não sabem, assumir que cometeram erros, partilhar dúvidas, sem que daí advenham riscos. Este senhor, diretor de serviços da Universidade da Califórnia em São Francisco, escreveu o seguinte: a medida de uma organização psicologicamente segura não é se a pessoa que faz um grande contributo recebe uma nota de agradecimento do CEO. É sobre se alguém que levanta uma questão e se descobre que está errado, também recebe uma nota de agradecimento. E termino com a expressão deste senhor, Richard Thaler, que foi Prémio Nobel próprios, acolhem pontos de vista alternativos. Os inseguros não o fazem. E esta é uma receita para o desastre. Nós queremos trabalhar numa organização na qual há alguém, eu quero dizer, numa organização em que se diga algo ao chefe, as pessoas sintam à vontade para dizer algo ao chefe, antes que o chefe se prepare para fazer algo estúpido. Eu terminei, fico muito grato pela vossa atenção, espero ter sido suficientemente claro e peço desculpa por, enfim, um ou outro ruído durante o processo. Ana? Obrigada, Arménio. Vou interromper a partilha. Sim, já posso tirar a partilha. Muito bem. Eu é que agradeço, começo por agradecer a partilha e no fundo todos os ensinamentos que nos deixaste aqui, quer para quem lidera, quer para quem é liderado. Nós temos algumas questões e algumas apreciações. Eu vou começar, no fundo, por colocar mais as questões do que as apreciações. E nesse sentido, temos aqui uma primeira que é que tipo de perfil de líder fomenta mais o desrespeito saudável?
é alguém que tenha um perfil, em grande medida, paradoxal, que é simultaneamente humilde e autoconfiante. O que é ser um líder humilde? Nós confundimos muitas vezes humildade com apoucamento pessoal, com falta de autoestima. Eu sou um bocadinho repetitivo. As pessoas que me conhecem na formação sabem que eu falo sistematicamente nisto. Eu, neste momento, tenho duas soluções para tudo. E uma delas é a criação de segurança psicológica e a outra é amor duro. Voltando à tua questão, ou à questão que foi colocada pelo participante, é fundamental que o líder seja simultaneamente humilde e autoconfiante. O que é humildade? Eu tenho consciência das minhas forças e das minhas fraquezas, eu reconheço as forças e as fraquezas dos outros e estou disponível para aprender. Mas, naturalmente, se isto estiver acompanhado de falta de autoconfiança, a minha humildade vai ser altamente problemática, porque em momentos críticos eu não vou ter coragem, não vou ter determinação que me permita prosseguir. Agora imaginem, se eu for profundamente autoconfiante, estiver profundamente crente nas minhas capacidades, mas não tiver humildade, eu de vez em quando vou fazer asneiras e vou desenvolver a hubris, a soberba. Portanto, o perfil de líder que eu recomendaria, e mais uma vez, enfim, esta é uma versão simplificada, é um líder que é simultaneamente humilde e autoconfiante. É alguém que sabe lidar com a divergência e com a crítica de um modo que, sendo desconfortável, é importante. Nenhum de nós, eu como professor não aprecio que os meus alunos discordem. Se me criticam, eu não cria-me desconforto. Mas eu também sei que se não tiver a capacidade para escutá-los e respeitá-los, mesmo que eles estejam a dizer aquilo que me parece um disparate, eu estou a criar condições para que eles não me digam a seguir a verdade. Ora, eu quero saber a verdade. Portanto, como líder, se eu quero saber a verdade, devo combinar estas duas características. Reitero, humildade e autoconfiança. Não sei se fui claro. Naturalmente, há aqui muitos outros comportamentos que são relevantes, por exemplo, em decisões complexas, evitar expressar o ponto de vista numa fase inicial do processo. A ideia é simples. Se eu quero persuadir a equipa do meu ponto de vista, e para mim não há alternativa, devo ao início expressar o meu ponto de vista. Se eu quero efetivamente saber o que é que as pessoas pensam, para enriquecer aquela fase divergente, na fase inicial, eu não devo expressar a minha opinião. Mais uma vez remeto para o caso do Obama no processo de tomada de decisão de captura do Bin Laden. Não sei se foi claro, Ana. Sim, sim, acho que sim. Arménio, como temos muitas questões, vou aqui passar para outra. Temos aqui uma participante que diz que, infelizmente, muitas vezes o feedback até é pedido, mas depois não é valorizado ou é até criticado e é visto como uma afronta. Enquanto liderados, o que fazer para não deixar de ser um radical temperado? O ideal é que o líder não chegue a esse ponto. Se porventura chegar, o radical temperado incorre num risco muito grande, que é, perdoem-me a expressão, é ser escorraçado. É verdade. Permitam-me este exemplo. No caso da Theranos, a Theranos é um caso, eu recomendo vivamente que leiam o caso de Theranos, que foi liderada pela Elizabeth Holmes. É um caso extraordinário de alguém que, durante anos, mata o mensageiro da má notícia. Sempre que alguém lhe a questiona, ela, pura e simplesmente, despede. E há, aliás, há um indivíduo, neto de um secretário de Estado, um ex-secretário de Estado norte-americano, chamado George Shultz, o neto, também Shultz, agora esqueci-me do primeiro nome, numa fase inicial aborda a Elizabeth Holmes, como habitualmente ela mata o mensageiro da má notícia, só que com ele tem algum receio, porque entretanto o avô dela faz parte do board, ou tem uma relação privilegiada com a empresa, e portanto ela tem algum cuidado, mas a verdade é que o neto do George Shultz abandona a organização e faz uma denúncia. E foi esta denúncia, ele foi o whistleblower, foi com esta denúncia que o caso foi depois investigado pelas autoridades e a empresa, enfim, faliu, desapareceu, a empresa já não existe e a Elizabeth Holmes está neste momento a cargo com a justiça. Portanto,
Os radicais temperados que não querem ser despedidos, porventura, só têm como solução. Eu estou a ser um bocadinho irónico, mas é isto mesmo que penso. O radical temperado, que está perante um líder que desenvolveu a ubris, incorre em riscos muito sérios de ser escorraçado. A propósito da primeira parte da questão, é importante, há um ponto aqui importante, que é este. Nós temos recentemente uma investigação que responde a essa questão. Existe a ideia de que líderes transparentes, que são muito francos, que pedem a opinião de todos, como os líderes são role models, suscitam nos outros a propensão para também serem francos. O Sr. Carlos Ghosn era um homem conhecido pela sua transparência e pela sua franqueza. Mas havia um problema, é que não tinha de facto humildade. E matava o mensageiro da má notícia. O que é que a nossa investigação sugere? Se o líder é relacionalmente transparente e franco, mas não é humilde, as pessoas têm receio de lhe comunicarem a verdade. E o que nós verificamos é, líder franco, que é arrogante, diminui a franqueza dos liderados. Líder franco, que é humilde, aumenta os níveis de franqueza dos liderados. Eu não sei se estou a ser claro. Muito claro. Eu conheço pessoas que me dizem, professor, às vezes até no coaching, eu espero que os meus liderados me digam o que pensam. E às vezes não dizem. E eu fico muito irritado. Pois é, mas ao ficar irritado, está a criar condições para que a seguir eles não digam o que pensam. E há um aspecto que é importante. Quando eu estou numa reunião como líder, eu posso estar genuinamente interessado em ouvir a opinião das pessoas. Mas o meu comportamento anterior, muitas vezes, cria um buraco negro. Ou seja, eu crio um contexto tal que absorve a genuinidade desta mensagem agora. Portanto, o que eu fiz anteriormente, quando, por exemplo, me irritei com a opinião de alguém, quando matei o mensageiro da má notícia, ou, digamos, desculpem a expressão, desanquei em alguém e chamei, enfim, menos inteligente a uma proposta, é muito difícil que a seguir eu crie condições favoráveis a que as pessoas facultem esse feedback genuíno. Arménio, temos aqui outra pergunta. Eu vou já partilhando, que não vamos conseguir dar resposta a todas, mas temos aqui uma que é como lidar com um líder que gosta de ser respeitado e não se aproxima muito. E que exemplos tem que ajudem no lado do liderado? Portanto, eu presumo que seja alguém que respeitador, mas que não se aproxima no sentido em que é alguém que cria alguma distância social. Presumo que seja isto que a pessoa pretende. O facto de ele ser respeitador, mas criar essa distância, seja ela física, seja social, vai criar aqui digamos, uma barreira a essa comunicação. Agora, eu diria que esta, para os liderados, é uma situação confortável, porque se sentem que o líder é respeitador, sentem condições para comunicar-lhe a verdade. Portanto, eu diria que aqui também há, da parte dos liderados, a responsabilidade para fazer uso desse respeito. Porque a liderança não é líderes. A liderança é líderes e liderados. É um processo recíproco. E como eu vos disse, a certa altura usei o exemplo do BES. Quer dizer, como é que alguém que está no Conselho de Administração entra mudo e sai calado e depois atribui responsabilidade às autoridades, quer dizer, não está a assumir o seu papel. O que eu digo é, o que eu estou a tentar veicular é isto. Se o líder é respeitador, há condições, naturalmente, para que as pessoas expressem o que pensam. Mas isto remete-me à tua questão inicial, que é o perfil do líder que cria as condições para este respeito saudável. Essa capacidade de ir ao terreno, de estabelecer alguma empatia com as pessoas, é outra qualidade importante. Portanto, a empatia é outra qualidade importante, porque alguém desprovido de empatia e dessa capacidade de estabelecer pontos pode estar a perder o potencial. Mas, deixem-me dizer-vos o seguinte, há pessoas que são altamente respeitadas, profundamente carismáticas, são tão respeitadas, que as pessoas se inibem de os contrariarem, pela melhor das razões. Ou seja, também líderes carismáticos, fantásticos, por vezes são, digamos assim, confrontados com esta realidade. Muitas vezes não sabem o que as pessoas pensam, precisamente porque há um respeito. Aqui já não é respeitinho, é um
verdadeiro respeito. Eu ficava Uma admiração, não é? É uma admiração. Por isso, se me permites, isto é importante. Há alguma literatura que diz cuidado com a liderança carismática. Há perigos na liderança carismática, mesmo na mais favorável. Daí a importância, mais uma vez, de estimular a emergência de pontos de vista críticos. Se toda a gente está de acordo, é preciso ponderar, estarão mesmo de acordo. Diz-se que o Alfred Sloan, que foi CEO da GM, creio, da GM ou da Ford, acho que foi da GM, da General Motors, dizia-se que ele usava uma prática que era a reunião de segunda oportunidade. Quando toda a gente estava de acordo, ele agendava uma reunião para dali a 2 semanas, para que as pessoas na reunião subsequente trouxessem algumas dúvidas. Já agora um outro ponto. Nas equipas que tomam decisões neste quadro, ou seja, quando as equipas têm um problema e há, digamos, segurança psicológica para se expressarem criticamente, estas equipas, paradoxalmente, sendo mais eficazes, acreditam menos na sua eficácia. Isto é paradoxal, mas a verdade é esta, é que é precisamente porque acreditam menos na sua eficácia que são mais eficazes. Ou seja, são autoconfiantes, mas também são humildes o suficiente para questionarem as suas certezas. Espero ter respondido à questão. Arménio, temos aqui mais uma que fala que este tipo de situações é exponenciada em organizações em que a gestão e a propriedade se confundem. Isto é que recomendações para este tipo de organizações? Portanto, estamos a falar de organizações familiares, não é? De um tema muito caro à Católica Portuguese na School. É um problema. Há várias sugestões e uma delas é: convém que quem lidera, antes de mais, convém que quem lidera se rodeie de pessoas em função das competências, do seu profissionalismo e não em função das afinidades familiares. É importante que há uma tendência grande em muitas empresas familiares para que, de facto, se crie um contexto fraco em segurança psicológica. Portanto, eu diria que aqui a grande responsabilidade é de quem lidera, que neste caso é também quem é proprietário. Portanto, há uma grande responsabilidade do proprietário, que também é gestor. Da parte de quem é liderado, eu remeteria a minha resposta para aquilo que disse há bocadinho. Vejam se efetivamente há condições para expressar opiniões divergentes, para veicular a má notícia, ou se não há, porque muitas vezes nós também não veiculamos a má notícia porque estamos equivocados sobre a receptividade de quem lidera. Mas eu diria, a propósito das empresas familiares, para não ser redundante, é fundamental profissionalizar a gestão e é fundamental que as pessoas sejam selecionadas e promovidas em função da competência e não em função das afinidades familiares. E mais, já agora, há algumas empresas familiares que, por exemplo, não permitem que nenhum familiar trabalhe na empresa antes de ter experiências fora da empresa ou fazer formação no exterior, por razões que têm a ver com a credibilidade. Porque mesmo quando o membro da família é muito competente, a mulher de César não basta ser, também é preciso parecer. E às vezes há membros da família altamente competentes, mas existem algumas suspeitas de que aquilo que ele faz, aquilo que ele dirige o seu poder, resulta da afinidade familiar e não da sua competência. E isto deve ser evitado. Portanto, eu diria uma possível solução é profissionalizar a gestão e a outra é criar, por exemplo, protocolos na empresa que impeçam que trabalhem na empresa pessoas, membros da família, sem terem antes experiência fora e fazerem formação de alto gabarito até no estrangeiro. Espero ter ajudado. Essa formação também pode ser na Católica Portuguese School. Essa formação, enfim, eu, com certeza. E pode ser contigo. Estou aqui agora a brincar. Porventura, já agora, nós tivemos uma experiência, de facto não há grande predisposição, parece, da parte das empresas familiares. E já agora, aproveitando a deixa da Ana, se há líderes de empresas familiares na plateia, não se inibam porque há temas que são de facto idiosincráticos das empresas familiares.
mas há muitos fenómenos associados à liderança e à gestão de equipas que são transversais. Esta questão do desrespeito saudável, da segurança psicológica, da combinação de humildade com autoconfiança, as questões do amor duro, são transversais a todas as organizações. Arménio, vamos para a última questão e eu lamento não poder dar resposta a todas, mas temos sempre aqui o compromisso de não passar 1 hora destas iniciativas. Há aqui uma pergunta que é: a cultura portuguesa é mais ou menos favorável a este dito desrespeito saudável? Há uma característica cultural denominada distância hierárquica ou distância de poder. Quem tiver interesse, vá a um site de um senhor chamado Geert Hofstede, que é um holandês que foi diretor na IBM e que tem um trabalho clássico sobre diferenças culturais. E, portanto, pode aí comparar países. Portanto, escrevam, vão ao Google, escrevam, o Google ou a outra plataforma, naturalmente, e escrevam Hofstede Countries. E vão ser remetidos para um site, e aí podem escolher Portugal e podem depois estabelecer comparações com outros países. A minha sugestão é comparem Portugal, por exemplo, com a Finlândia, ou com outros países escandinavos. Há uma característica, como vos disse, que é a distância de poder ou distância hierárquica. Representa o grau em que há uma tendência culturalmente enraizada para reverenciar as figuras da autoridade. Nos países de grande distância de poder, nós somos educados desde cedo a respeitar os superiores. Aqui, respeitar no sentido de não discordar deles, em reverenciá-los. A distância de poder e a distância hierárquica está muitas vezes refletida nos símbolos de poder. Deixem-me dar-vos um exemplo, digamos, extremado. Nas empresas portuguesas é mais provável que vocês encontrem símbolos de status diferentes consoante os níveis hierárquicos. Em termos, por exemplo, de gabinete, em termos de viatura automóvel e por aí fora. Num país como a Finlândia, a Noruega ou a Suécia, a probabilidade disto ocorrer é muito menor. Porquê? Porque a distância de poder é menor. Ou seja, existe um mindset, existe uma espécie de software mental que é diferente em diferentes países. Portugal é um país com um nível de distância de poder relativamente acentuado. Naturalmente, os países árabes são ainda mais fortes nesta dimensão, os países da América Latina também, a Rússia também, os países escandinavos, os próprios Estados Unidos da América, países anglo-saxónicos, são países de menor distância de poder. Já agora, se quiserem, façam o seguinte: comparem Portugal com a Nova Zelândia. E estudem um caso que neste momento me apaixona, que é o de uma senhora chamada Jacinda Ardern, a atual primeira-ministra. E vejam, ela tem de facto um perfil de uma enormíssima naturalidade. Se tiverem interesse, vejam um vídeo há um vídeo, o Stephen Colbert convidou-a a participar no programa, julgo que The Tonight Show, e ela vai e ela convida-o para ele ir à Austrália, e quem o vai buscar ao aeroporto é ela própria. Portanto, como se fosse uma cidadã absolutamente normal, comum, como qualquer um de nós. E isto faz sentido, e eu agora lembrei-me de uma outra coisa, isto faz todo sentido num país como a Nova Zelândia. Não se esqueçam daquilo que aconteceu em Portugal há uns anos com o nosso ministro Álvaro. Lembram-se? Quando chegou a Portugal, pediu aos jornalistas para o tratarem por Álvaro. E foi, digamos, foi recebido com alguma chacota. Porquê? Porque para nós é difícil esta aproximação às figuras de poder e isto ocorre também em sala de aula, não é? Há uma distância que está culturalmente enraizada. Agora, eu acho que nós podemos fazer algo para, vivendo nesta cultura, criar condições para que as pessoas se exprimam respeitosamente. Não sei se foi claro, Ana. Sim. Obrigada, Arménio. Eu agradeço a todos os participantes e este webinar suscitou, de facto, muitas questões e por isso nós tomamos boa nota
até inclusivamente sugestões que nos deixam aqui também até na área da formação e nos formatos de formação. É de facto uma área muito crítica na formação executiva e a qual a Católica Portuguesa School tem vindo a apostar em vários formatos. E por isso muito obrigada a todas as sugestões feitas e a todas as questões, e obrigada Arménio por tanta partilha e tão úteis insights para quem é liderado e para quem é líder. Desejo a todos uma ótima tarde, e como iniciei o webinar, volto a dizer que nós em setembro voltaremos com formatos, no fundo, em webinar e também esperamos em formatos presenciais, e por isso contamos com a vossa participação. Muito obrigada e boa tarde a todos. Obrigado, o prazer foi meu, até sempre.